Bom dia, pessoal! Hoje, a princípio, eu vim falar com um público mais específico, porém, eu acredito que todo mundo devia se atentar a esse caso, já que, quando a gente fala de estatística, a previsão das pesquisas, principalmente ali dos Estados Unidos, que é mais avançada em relação a isso, é que em 2030, metade da população dos Estados Unidos tem algum tipo de doença autoimune. Como é uma pergunta que eu recebo muito aqui no direct e de pacientes, se eu procurar microfisioterapia pode me ajudar a curar a minha doença autoimune? Então, o que eu queria falar muito com vocês? Que eu acredito que em relação a esse tipo de situação, a gente está fazendo as perguntas erradas, né? E isso desde sempre. Desde a conduta de tratamento que a gente tem até hoje, pois a gente sempre pensa em o que fazer nessa situação e como a gente melhorar as questões de vida dos pacientes de doença autoimune, mas a gente esquece de uma pergunta extremamente importante nesse caso. E antes de falar sobre isso, eu queria falar para vocês o que é a doença autoimune, como se encaixa a fibromialgia, artrite, gota, enfim, entre outras doenças, já que a gente tem mais de 80 doenças autoimunes e muitas ainda são bem desconhecidas pela população. A doença autoimune, de uma forma bem simples, ela é quando o corpo se vira contra ele mesmo, é uma reação do organismo contra ele mesmo. E a gente se esquece de fazer uma pergunta principal. A gente quer saber como tratar e o que fazer para esses sintomas das doenças autoimunes diminuir, visto que a dor é um dos principais sintomas que ocorrem nesse tipo de doença. Mas a gente esquece de perguntar uma coisa: por que o meu corpo está reagindo contra ele mesmo? E quando a gente não parte dessa pergunta, de entender o que está acontecendo, né? Por que ele tá agindo dessa forma, a gente vai sempre trabalhar aliviando os sintomas e não tentando buscar uma causa. O que demonstra de estudos mais recentes sobre isso é que as doenças autoimunes, elas não começam do dia para a noite. Não é eu acordar de manhã e hoje meu corpo resolveu ter fibromialgia. Na verdade, muitos sintomas já começam desde cedo na nossa vida, só que a gente não para pensar que isso pode estar diagnosticado. Muitos deles como os pequenos desconfortos, no qual a gente consegue levar as nossas atividades do dia a dia. Porém, quando o copinho extravasa aquilo tudo, que aparece a doença autoimune, muitas vezes o corpo já está num estado de alerta muito grande. Hoje a gente vê nos estudos mais recentes que alguns sintomas como a depressão, alteração de humor, fadiga excessiva, gases, distensão abdominal, já são sintomas que mostram que a gente tem um problema no nosso sistema imune acontecendo. E ele normalmente vem de uma inflamação de baixo grau. E o que é uma inflamação de baixo grau? É quando o corpo já está reagindo silenciosamente. A base da doença autoimune é a inflamação. Então, alguma coisa que entra todo dia no meu organismo está inflamando ele de uma forma silenciosa, às vezes levando esses pequenos desconfortos que acontecem até desenvolver uma doença autoimune. E por que eu falo que isso não é um vídeo só para pessoas com doenças autoimunes? Porque eu vejo todo paciente que eu avalio que chega no consultório tem algum sintoma desse, principalmente relacionado ao intestino. Então, a gente precisa começar a olhar melhor para tudo isso, principalmente no sentido preventivo, principalmente para combater essa inflamação de baixo grau que todos nós temos devido a uma alimentação ocidental, devido a excesso de produtos alimentícios e menos alimentos, devido a como muitos alimentos foram modificados, que o nosso corpo, muitas vezes, biologicamente, ele não está preparado para receber isso, né? Então, é um trabalho de prevenção que precisa começar desde muito cedo, já que a estatística mostra que esse tipo de doença tem uma tendência muito grande a crescer. E quando a gente fala de inflamação de baixo grau, a gente não está falando só de doença autoimune. A gente tem outras questões e outras doenças graves, como por exemplo o câncer, que também tem como base esse tipo de situação. Então, é bem importante a gente olhar para alguns tipos de sintomas e procurar ajuda, procurar conscientização de como melhorar isso antes que chegue ao ponto da doença, porque ainda na nossa cultura a gente só procura ajuda quando a gente tem um sintoma que está atrapalhando o nosso dia a dia e não como forma preventiva.
Acho bem interessante vocês até compartilharem esse vídeo com outras pessoas, porque é uma pergunta que cai muito aqui no direct, é sobre doenças autoimunes, como pode melhorar e principalmente como que eu posso me curar. E a gente precisa ter uma conscientização muito grande, porque sabe por onde tudo isso começa para ser tratado? Pelo garfo. É isso mesmo, a gente precisa começar lá através da alimentação a melhorar essas questões. Tá certo? Eu quero desenvolver mais esse assunto aos poucos, eu tô preparando alguns textos para o mês de março aqui também para colocar para vocês, porque eu acho que é um assunto que cada vez mais a população tá pedindo, as pessoas estão pedindo conhecimento, porque esses sintomas estão cada vez mais aparecendo, tá certo? Um beijo e uma ótima semana para todo mundo.